Vamos para frente, galera. Quinta questão do nosso material, chegando aí à metade do nosso TD, 10 questõezinhas para a gente resolver hoje de termometria e calorimetria, beleza? Vamos lá para a quinta questão. Questão de cálculo em continha agora para a gente. Oh, beleza, maravilha, que a gente mais gosta, né? Vamos nós. Enem 2013, pessoal. Acompanha aí a leitura, beleza? Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. Então, pessoal, vou destacar aqui essa informação, tá? É muito importante que vocês façam isso. Vou chamar aqui de temperatura máxima atingida por esses aquecedores é de 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. 70 a gente está pelando, né? Então, não dá para tomar banho com água a 70 graus Celsius. Então, não dá para tomar banho a 70 graus Celsius. Então, a temperatura ideal é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água a temperatura ambiente de um outro reservatório, que se encontra temperatura ambiente, que se encontra a 25 graus Celsius. Então, só para vocês entenderem a ideia. O aquecedor ele vai aquecer toda a água a 70. Se essa água for direto para o seu corpo, você se queima. Então, é necessário que haja 2 reservatórios de água. Um com água aquecida a 70 graus Celsius, o outro com água a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. E quando você liga o chuveiro, essas águas vão se misturar para você receber a água a uma temperatura de 30 graus Celsius. Ok? Entenderam a situação, né? Aí agora vamos para o comando da questão. O que é que ele pede? Qual a razão entre a massa de água quente? O que é razão, pessoal? Razão é divisão. Então, ele quer a razão, a divisão entre a massa de água quente e a massa de água fria. É essa a razão que ele quer na mistura para um banho à temperatura ideal. Beleza? O que é que acontece quando a gente mistura 2 corpos a temperaturas diferentes? Vai haver uma transferência de energia térmica na forma de calor. Como nós vamos considerar o nosso sistema termicamente isolado, ou seja, a troca de calor, a transferência de calor vai ocorrer apenas entre os 2 corpos envolvidos, a porção de água quente e a porção de água fria, nós vamos ter que o somatório da quantidade de calor de quem recebe tem, aliás, somado ao somatório da quantidade de calor de quem cede, isso tem que ser igual a 0. Lembre-se que na natureza nada se cria, nada se perde. Nesse caso, tudo se transporta. Então, se eu tenho alguém cedendo calor, alguém vai receber esse calor. Se o meu sistema é isolado, todo o calor cedido vai ser recebido pelo outro corpo. É por isso que a soma do calor recebido mais a soma do calor cedido tem que ser igual a 0. Como nós vamos ter essas porções de água nem congelando, nem fervendo, nós vamos ter calor apenas sensível envolvido. Então, tanto o calor recebido como o calor cedido vai ser calculado pela equação do calor sensível, que é o famoso Q-macete. Para quem gosta aí das frasezinhas, Q-macete. Ou seja, é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, ok? Vamos identificar agora quem recebe calor, quem que vai receber a água na temperatura ambiente. Então, nós vamos ter a massa da água fria, vamos chamar assim, deixa eu só ajeitar aqui minha letra, a massa da água fria, vezes o calor específico da água. Professor, a questão não deu, calma, não vai precisar. No Enem, toda informação necessária é fornecida. Se não foi fornecida, é porque não é necessária. Tem que decorar, não precisa, beleza? Então, deixa na forma de letra C, calor específico da água. Vezes a variação de temperatura. O que é a variação da temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial. De quem está recebendo, ela vai atingir que temperatura final? Olha aqui, ó, 30 graus Celsius. Menos a que temperatura ela estava? Olha aqui, ó, 25 graus Celsius. Então, 30 menos 25.
mais. Tem alguém mais recebendo calor? Não. Então vamos agora para os calores cedidos. Quem vai ceder calor? A temperatura, a porção de água que está quente. Então o calor sensível, a massa da água quente, vezes o seu calor específico, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final. Nós queremos que ela atinja que temperatura? Nós queremos que ela atinja a temperatura ideal, de 30 graus Celsius, menos a temperatura inicial. Ela estava em que temperatura? Olha aqui, ó, menos 70 graus Celsius. E isso tudo tem que ser igual a zero. Pessoal, a parte física acabou. Agora é matemática. Vamos resolver essa equação. Como é que a gente resolve? Vamos lá. A massa da água fria vezes o calor específico, vezes, resolvendo parênteses, 30 menos 25, 5, mais a massa da água quente, vezes o calor específico, vezes 30 menos 70, menos 40. Não esqueçam o parênteses, hein? Não dá para misturar multiplicação com subtração. Então, parênteses, para dizer que é C vezes menos 40. Aí vai ficar, organizando aqui as letras, 5 massa da água fria vezes C, mais com menos, menos 40 massa da água quente vezes C, isso é igual a zero. Passa o que está negativo para o outro lado positivo. 5 massa da água fria vezes C vai ser igual a 40 massa da água quente vezes C. Olha aqui, ó, a maravilha. O C, como eu tinha dito, não foi necessário. Por quê? Porque ele apareceu nos dois membros da igualdade e ele está multiplicando. Isso me permite cancelar, simplificar o C de um lado com o C do outro, ok? Então, continuando, nós encontramos que 5 massa da água fria vai ser igual a 40 vezes a massa da água quente, e ele quer a razão massa da água quente sobre massa da água fria. Então, passa o MF para o outro lado. Vai ficar massa da água quente sobre massa da água fria. Passando agora o 40 para o lado de lá, vai ser igual a 5 dividido por 40, que é a mesma coisa de 1 sobre 8, simplificando. E simplificando, se é 1 sobre 8, dividindo, fica 0,125, nos dando como alternativa correta para a questão 5 do nosso material, a alternativa B. Beleza?